Caso de hoje, o Sítio dos Horrores. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Olá para todos do canal. O meu nome é Robson, tenho 44 anos de idade e moro no interior do estado de Minas Gerais. O meu caso aconteceu há uns 30 anos, quando eu era apenas um adolescente e ainda morava com os meus pais e os meus irmãos. Aconteceu que a minha família havia comprado um sítio muito antigo e mal cuidado, numa cidadezinha bem tranquila e afastada, no sul do estado. A nossa intenção era recuperar o lugar, reformar tudo que estava destruído pelo abandono e danificado pelo tempo, para então ficarmos morando lá. O local era um pouco afastado do centro da cidade, mas as pessoas da região conheciam muito bem a fama do sítio. Lá, entre elas, corria uma história de que a antiga dona da propriedade havia sido assassinada pelo seu amante, recebendo várias punhaladas dentro de um dos quartos do casarão, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém lá de casa deu muita importância ao fato, pois todos nós achávamos que era uma coisa de caipira, que estavam falando aquilo só para afastar a gente da cidade. Lá, eles eram muito desconfiados de gente de fora, como diziam na região. Entretanto, já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar e acreditar em todas as lendas e casos que o pessoal das redondezas contava. O sítio era bem grande, mas seu casarão era meio antiquado, pois era muito velho. Tinha uma aparência bastante sinistra e desolada. Tinha uma enorme sala e 4 quartos bem amplos e arejados. Porém, a cozinha e o banheiro não eram ligados ao antigo casarão, onde ficavam os quartos. Parece que eles tinham sido construídos em épocas diferentes, e a ligação que deveria existir entre os cômodos não chegou a ser concluída. Em uma das primeiras noites morando ali, tive vontade de ir ao banheiro, e para isso eu teria que dar a volta pela casa, pelo lado de fora, para conseguir chegar lá. Quando saí e comecei a rodear o casarão, pude perceber que tinha alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto enorme e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que eu pude e me enfiei debaixo dos lençóis. Depois, passei a ouvir vários ruídos pelo corredor do imóvel, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes, eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando muito mal, até que chegava em um determinado momento que tudo ficava no mais absoluto silêncio, restando somente o som dos animais noturnos comuns na região. Quando amanheceu, eu não contei nada para ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo bem e normal. Uma vez ou outra, víamos algum animal andando pelo quintal, comendo frutas que caíam no chão. Nada mais que isso. A tarde passou rapidamente e a noite chegou mais uma vez para o meu terror. Minha família e eu terminamos as nossas tarefas. Tomamos banho, jantamos, ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Era aproximadamente 2 horas da manhã, quando eu novamente acordei assustado, com o mesmo barulho da noite anterior. Eu me tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor.
Como eu disse anteriormente, o sítio era bem antigo mesmo, por isso não tinha eletricidade na área, embora a gente já estivesse tentando resolver isso com a empresa fornecedora de energia elétrica. Bom, mas voltando ao assunto, com a lamparina pendurada na parede, eu conseguia ver quando alguém passava diante da porta do meu quarto. Em um certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois eu estava com medo. E como tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, eu iria pedir à minha mãe para deixar eu dormir lá. Vi que minha mãe caminhava para o seu quarto, de costas para mim. Então me apressei e a alcancei, ainda no corredor, tocando no seu ombro. Foi nesse momento que eu tomei um susto enorme, pois só então eu vi que não era minha mãe quem estava ali. Era uma outra mulher, completamente podre, em um estado de decomposição bem avançado. Seu rosto tinha lugares sem pele, onde se podia ver os ossos e os nervos. No lugar dos seus olhos, percebi apenas buracos, de onde escorria sangue coagulado e fétido. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Me joguei em cima da cama e me cobri inteiramente com o lençol. Segundos depois, eu descobri a minha cabeça e olhei na direção do corredor. Aquela figura monstruosa estava ali, parada na porta do meu quarto, olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém eu ouvi o seu grito, vindo lá do seu quarto, chamando meu pai. Quando olhei novamente na direção da porta, não havia mais ninguém ali. Logo depois, o meu pai e a minha mãe entraram no meu quarto e eu contei tudo o que havia acontecido. Mas eles não se importaram muito, não acreditaram na história e me disseram que eu tinha tido apenas um pesadelo. Naquele momento, o meu irmão chegou e contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto. Dessa maneira, ele achou que fosse minha mãe e então a chamou. Mas quando ela se virou, ele percebeu que estava enganado. Quem estava ali era uma mulher velha, feia e com o rosto muito pálido, parecendo estar morta há muito tempo. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era uma invenção minha, e nem tampouco um sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois meu irmão e eu não teríamos sonhado com a mesma coisa ao mesmo tempo. Ainda assim, nós ficamos morando naquela casa por cerca de 3 anos, até que de tanto eu pedir, meus pais resolveram vender o sítio. Nesse meio tempo, a gente conseguiu reformar tudo e colocar energia elétrica na casa. E com isso as coisas até melhoraram, mas só um pouco, pois vira e mexe, eu ainda via vultos e coisas estranhas pelo local. Acho que aquela assombração era de fato a antiga dona que tinha sido assassinada na casa. Bom, já faz muito tempo que saímos de lá, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. Eu nunca me esquecerei daquela experiência horrível que eu passei naquela fase da minha vida. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. E você, ouvinte do Casos, continuaria morando nesse sítio, curtindo a natureza e as assombrações ao mesmo tempo? Conte aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. Muito obrigado.